Os processos te preparam para os propósitos. E tem um versículo que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Lá em Romanos, capítulo 5, verso 3 e 5. A nossa vida ela é feita por sucessivos processos. Perceba que em toda a sua trajetória até aqui, sua vida passa por constantes e diferentes fases. Você se tornou a pessoa que é hoje após passar por algumas situações e com base nelas, você se moldou para ser o que é hoje. Porém, sempre que ouvimos a palavra processo, e falo principalmente no meio cristão, nos dá a sensação de que é algo ruim, algo difícil, algo que não é muito agradável de se passar. Hoje estou aqui para lhe trazer uma visão um pouco contrária a essa visão popular da sociedade. O livro de Romanos nos deixa claro para nos alegrarmos na tribulação. Paulo ainda nos afirma para dar graças em tudo. 1 Tessalonicenses 5,18. Logo entendo que o processo é algo que devemos passar dando graças, porque em meio a esses processos, por mais difíceis que sejam as tribulações, vão nos encaminhar para viver um propósito de Deus. Perceba que nos livros de Romanos nos fala que a tribulação vai gerar a paciência e que essa a experiência. E isso tudo é uma preparação para viver um propósito de Deus, de que lhe vai adiantar uma experiência com Deus, se não for para ter bagagem para fazer algo futuramente. Então, todas as vezes que pego pensando nesse ciclo de viver um processo para futuramente viver um propósito, me vem na cabeça a história de José, um jovem sonhador que chegou em um alto posto em meio a um povo do qual o desprezava. Lembre-se que José saiu de uma prisão para ser o segundo homem mais precioso de todo o Egito. José passou por diversos processos, meus amados, até que finalmente chegasse no governo do Egito. E para chegar lá, nesse posto, José teve de administrar a casa de Potifar, administrar o cárcere, isso tudo antes de administrar o Egito. E em todos os momentos a Bíblia não nos mostra José reclamando por passar por tais situações. Ser acusado injustamente, ser vendido pelos seus irmãos, ser esquecido após interpretações, foram partes de um longo processo que preparou José para uma das principais funções de toda uma cidade. E Deus havia um propósito muito maior do que apenas colocar José em uma posição de destaque. Deus necessitava que Israel pudesse viver e suportar aquela crise, e aquilo só foi possível graças a José. A Bíblia nos diz que José foi lembrado por um certo período de tempo entre as transições de governo, até que um belo dia não houve mais um faraó que lembrasse de José. E foi aí que o povo de Israel virou escravo do Egito. Em resumo, meus amados, de tudo isso, eu preciso que você entenda que o processo sempre irá te preparar para viver um propósito. Um vaso só pode ser usado depois de um processo de construção e preparo nas mãos
de um habilidoso oleiro. E um vaso, para ser usado com qualidade, ele passa por um longo processo de modelagem. Por muitas voltas e desmanches, por uma fornalha, mas no fim de tudo o vaso está perfeitamente apto para exercer sua função. Pare de ver seus processos como tribulações e comece a ver como preparações para viver o propósito de Deus para a sua vida. Então, suporte os processos para que você viva os propósitos de Deus.